nublado mesmo, né? Mas graças a Deus tem chovido, graças a Deus a gente tem visto a presença da chuva. Glórias a Deus, estamos mais uma vez aqui. Eu aumentei um pouquinho a potência do som para você escutar um pouquinho melhor. Obrigado por poder entrar na sua casa através da TV Resgate. Obrigado a Cristo por ter morrido por nós. Obrigado a Jesus por ter se oferecido ao Pai em adoração e em amor a todos nós, né? O Senhor nos amou, o Senhor realmente nos quis, o Senhor nos resgatou, e graças a Deus por isso. Nós temos que ter um coração grato todos os dias, porque nós fazemos parte de um plano do Senhor, não é verdade? Glórias a Deus, querido. Nós estamos aqui, são agora 8 horas e 5 minutinhos na TV Resgate. Eu gostaria de colocar uma notícia no ar aqui. Nós estamos revendo todas as nossas fontes da página, estamos modificando a página. Em breve você vai ter muitas novidades aí, e eu tenho certeza que você vai ficar com uma página muito melhor. Além da INS Jesus o Cristo, temos novidade aí pela frente, e espero que em breve você tenha essa ferramenta na sua mão para poder evangelizar, para poder estar na presença de Deus, fazendo a vontade do Pai. Eu vou tirar esse texto que está aqui atrás, só tirar o texto aí, pronto. Glórias a Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Mateus, no capítulo 9, aliás, no capítulo 8, querido, e nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 22, né? É uma passagem curta, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com a gente nesta noite. Mateus capítulo 8, dos versículos 18 a 22, hoje é o nosso texto áureo, onde nós estaremos discorrendo. Glórias a Deus. Estamos também, com certeza, transmitindo ao vivo aí pelo site da Simples Atitude, né? E nós estamos hoje fazendo alguns experimentos também aqui direto da onde nós pregamos a palavra. Glórias a Deus. Espero que você esteja gostando da programação da TV Resgate. Nós estamos aí com essa programação há muito tempo oferecendo para você clipes, pregações e tudo mais, né? E também nos preocupamos com algumas mensagens mensagens comuns, mensagens que trazem um conhecimento, né, para o cristão. O cristão bem informado é um cristão que vive no presente século, sabendo de todas as coisas que acontecem ao seu redor. E o cristão bem informado sabe que Jesus está voltando, porque os sinais estão em evidência, não é verdade? Através dos noticiários, através de tudo que acontece na sociedade que nós vivemos, através das notícias internacionais, nós sabemos que os sinais de Cristo, da volta de Cristo, estão muito evidentes. Quem conhece a palavra sabe do que eu estou falando. Jesus está às portas. Então é bom que a gente se prepare, não é verdade? Porque quando Jesus voltar, nos encontre servindo assim, nos encontre buscando a santidade. Eu costumo dizer, quando estou pregando na igreja várias vezes, e tenho repetido muitas vezes, Deus não quer que você seja perfeito, mas Ele quer te encontrar, né? Ele quer examinar o seu coração, a sua mente, e perceber que pelo menos você está buscando a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, não é verdade? Então, quando você, apesar de você errar, apesar de você pecar acidentalmente, né, devido às situações que a vida nos coloca diante de nós, muitas vezes nós cometemos erros, nós falhamos, nós pecamos, mas aprendemos com tudo isso, e aprendendo com tudo isso voltamos a não pecar, né?
nos livramos daquele pecado e acidentalmente se cometemos outro, Jesus é o nosso advogado e nos justifica para isso. Então é muito importante que você tenha isso no coração. Primeiro, um coração grato. Segundo, um coração temente, buscando sempre a estatura do varão perfeito. Glórias a Deus. Então eu espero que esteja tudo bem com você, eu espero que esteja tudo bem com o seu coração. A palavra de Deus diz que quando nós estamos em paz, nós estamos bem com Deus, não é verdade? Então, o cristão que vive em paz, ele está bem com Deus, ele está sendo aprovado por Deus. Isso é um grande sinal que o Espírito Santo nos dá. Aliás, eu gostaria de fazer uma oração antes da gente ler a palavra e ver o que o Senhor quer trazer através desse texto. E nessa oração convidar o Espírito Santo para que venha nos revelar a palavra, para que o Espírito Santo venha falar conosco, não é verdade? Porque ler o texto somente, a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, convidando o Espírito Santo, ele virá nos revelar e virá trazer a cada um de nós, você que assiste, eu que falo, e todos nós aprendemos juntos, não é verdade? E assim nós podemos entender o que Deus quer para nós, o que Deus quer anunciar ao nosso coração, né? Porque Deus está nos preparando para o arrebatamento. Através da palavra, através da igreja local, Deus nos prepara para o arrebatamento. Então, vamos convidar o Espírito Santo para que ele venha nos traduzir a vontade do Pai através da sua revelação, amém? Gostaria que você curvasse a sua fronte e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, nós Te louvamos, Te bendizemos, queremos Te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, principalmente os livramentos que o Senhor tem nos dado, agradecer a Ti, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado, apesar da nossa teimosice, apesar muitas vezes de fecharmos o ouvido e o coração para Ti, Senhor, o Senhor tem sido longânimo e o Senhor tem nos dado, Senhor, todo o ensinamento possível para que a gente tenha uma vida abundante como Cristo prometeu. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, por essa obra na cruz, nós queremos Te agradecer, ó Deus, por nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos, a igreja local, queremos Te agradecer até, Senhor, pelos nossos inimigos e queremos Te agradecer também, Senhor, por todas as coisas que acontecem nesse mundo, porque todas essas coisas cooperam para o nosso bem, nós que Te amamos. E nós queremos, ó Deus, então Te pedir mais uma vez, Senhor, encarecidamente, que o Senhor nos perdoe de todos os nossos pecados e que o Senhor possa nos ensinar. Senhor, através do Teu Santo Espírito, venha nos revelar a Tua palavra, venha nos mostrar um caminho muito mais excelente e que possamos estar diante da Tua presença, Senhor, não só como religiosos, né? Não só como essa religação que Cristo fez, mas também com entendimento, compreensão do Teu Evangelho e da Tua vontade. Por isso nós queremos nos colocar, ó Deus, diante do Teu altar agora como sacrifício suave a Ti, para abrir os nossos ouvidos, o nosso entendimento e a palavra caindo no nosso coração produza o fruto em tempo hábil, Senhor. Até que Jesus volte e nos encontre servindo assim e que estejamos cada dia sendo renovados pela Tua palavra, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Senhor, em tempo ainda eu quero abençoar esse meu irmão e essa minha irmã que nos escuta, eu quero abençoar o lar delas, os familiares, eu quero abençoar os seus filhos, Senhor, o seu celeiro, abençoar a vida de cada um, Senhor, se há cura que precisa, então que venha a cura, que venha a providência da cura. Se há, Senhor, qualquer outra necessidade física, que venha essa necessidade ser suprida, meu Pai. Se há uma necessidade, Senhor, da alma, né, de cura, de libertação, que venha ser suprida essa necessidade. Então, em todas as coisas, ó Deus, eu Te peço que o Senhor abençoe cada ouvinte que nos escuta nessa noite através da TV Resgate, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Queridos, Mateus no capítulo 8, versículos 18 a 22, nós leremos esses versículos e vamos ver o que o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração, não é verdade? Porque o trabalho é do Senhor e nós apenas buscamos com fé a Sua palavra, buscamos na autoridade de que o Senhor nos deu, como igreja que somos,
buscando nesses versículos algo que o Senhor queira nos ensinar. E através daquele que fala, como instrumento, apenas instrumento. Nós, pregadores do Evangelho, somos apenas um instrumento. Alguns devem ser aí devem ser um martelo, outros devem ser uma chave de fenda, outros devem ser um alicate, mas cada um como ferramenta apenas do Senhor. E o Senhor é que trabalha em nossas vidas. E graças a Deus por isso. Na verdade, eu creio que Deus aproveita de todas as coisas que nós muitas vezes até geramos na nossa vida para nos ensinar outras que precisamos saber. E assim nós que conseguimos compreender isso, conseguimos entender, vamos subindo degrau a degrau para conseguir a nossa salvação, conseguir então a nossa vida cristã muito mais abundante. Glórias a Deus. Versículo 18 de Mateus, você que está abrindo sua telinha agora, Mateus capítulo 8, dos versículos 18 ao 22, a palavra é o texto áureo, mas nós vamos começar a ler agora. Então acompanhe a leitura conosco para podermos discorrer nessa palavra. Vendo Jesus a multidão ao redor de si, deu ordem de partir para o outro lado do mar. E, aproximando-se um escriba, disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondendo disse: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Disse então Jesus: deixai os mortos enterrar os seus mortos, e vem você e me segue. Muito bem, até aqui a palavra do Senhor. Coisa linda é o texto do Senhor, né? A primeira revelação que nós temos é do texto, né? O texto. Então o texto diz aqui que Jesus estava no meio de uma multidão, ele se afastou, na verdade, e um escriba se aproximando dele disse: Olha, Senhor, eu vou te seguir. Então Jesus responde e fala: Olha, meu filho, eu não tenho onde reclinar a cabeça. As raposas têm covis, as andorinhas têm ninho, mas eu mesmo não tenho onde reclinar a cabeça, né? E logo em seguida se aproxima uma outra pessoa que estava andando já com Jesus. Um queria seguir, queria começar, ter um começo com Jesus, e o outro já estava seguindo Jesus. Disse: Senhor, já que o Senhor vai sair daqui, já que o Senhor vai para outro lugar, permite primeiro eu sepultar o meu pai. Então Jesus respondeu: Olha, deixa os mortos enterrarem seus mortos. É interessante, querido, como muitas vezes a gente se depara com um texto, né, e a gente fica por pensar nesse texto, né? Por que Jesus respondia dessa maneira? O cara chega para ele e fala assim: Olha, Jesus, eu estou vendo o Senhor pregar, eu estou vendo o Senhor falar de tantas coisas, falar do reino dos céus, e eu me convenci. Deixa eu te seguir, deixa eu te acompanhar na sua caminhada. Então Jesus respondendo para ele disse: Ó, você pode me acompanhar, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça, né? Eu não sou como os lobos que têm lugar para ficar, eu não sou como as andorinhas que têm lugar para ficar. Eu não tenho lugar para ficar, eu não tenho lugar definido. Você quer me seguir? Eu não sei para onde eu vou, o que eu vou fazer, né? Eu sei de uma coisa, que se você me seguir, você vai ter que se sujeitar àquilo que também me espera, não é verdade? E é interessante que um outro que já estava seguindo recebeu uma notícia do pai morto, né? E ele falou: Jesus, eu tenho que interromper essa nossa caminhada e eu tenho que ir atrás do Senhor. Eu quero ir, mas primeiro eu tenho um compromisso lá, eu tenho que enterrar meu pai. Jesus, parecendo insensível a essa situação, falou: Olha, não, deixa os mortos enterrarem seus mortos. Então, quer dizer, muitas vezes a gente se depara com um texto e fala: mas por que Jesus respondeu assim, né? Por que Jesus não respondeu de outra maneira? Não seria mais fácil para Jesus chegar e falar assim: Olha, você quer me seguir? Me segue. Aí o outro fala: Jesus, eu vou enterrar meus mortos. Não seria mais fácil Jesus falar assim: Então vai lá, enterra seu pai
e a gente vai indo. E você se encontra com a gente lá na frente. Né? Não seria mais fácil, não seria talvez até mais cuidadoso de Jesus responder assim para uma pessoa que está tão afetada emocionalmente, que ela está tão triste por causa da morte do pai? E parece até que Jesus foi muito frio ao responder para essas duas pessoas, um querendo começar uma caminhada com Jesus e o outro, né, que já estava com Jesus, caminhando numa situação que ele passava a viver nova, né, a morte do seu pai. Aqui eu quero fazer uma separação. Nesse texto a gente pode encontrar dois tipos de situação. Aquele que vai começar uma caminhada que eu chamaria de um novo convertido. Aquele que chegou à igreja agora e ele está ali, ele fala, bom, eu quero seguir Jesus, eu aceito Jesus como meu Salvador, né? E o outro que já está seguindo, já está há algum tempo na igreja, já está aprendendo e se depara com outras situações que a vida lhe oferece. Então a primeira coisa que eu quero colocar no coração é sobre as pessoas novas, né? Que elas se achegam à igreja e confessam Jesus como Senhor. Seria a mesma coisa que falar, Jesus, permite eu te seguir. E é interessante que quando nós entramos para a vida cristã, quando nós nos deparamos com Cristo, dentro da igreja local, que nós aceitamos Jesus, dentro daquele ambiente tão emocional, né? Aquele ambiente tão, às vezes parece tão celestial, aquele ambiente tão angelical, pessoas santas do lado, um sacerdote, né? Louvores tocando, e eu confessei Jesus. De repente eu chego ali e falo, Jesus, deixa-me te seguir, né? Eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. E de repente, quando a gente entra para a vida cristã, a gente se depara que o domingo, né, aquele domingo tão celestial, aquele domingo tão maravilhoso, naquele culto tão abençoado, que Deus falou comigo e fez com que eu tomasse uma atitude para me achegar ao Evangelho e entrar para a vida cristã, receba no dia seguinte, né, talvez me depare com situações dificílimas, como se aquele domingo angelical, aquele domingo celestial fosse apenas um sonho. E eu passo a entrar para a vida cristã cheio de problemas. E eu começo a andar e falo, meu Deus, e de repente eu percebo que aquelas pessoas que estão na igreja não são tão santas assim. E eu percebo que aqueles louvores que estão tocando, né, eles não são tão vividos assim. Eu percebo que aquele sacerdote que está lá também está cheio de falhas, né? E de repente aquele meu sonho, ele começa a ser esmagado pela realidade que eu já vivia, que eu já conhecia, mas que eu fui transportado para um pensamento de que, confessando Jesus, as coisas iam melhorar de 0 a 100%, 99,8% logo em seguida que eu confessasse seu nome. E não é assim que acontece. Não é assim, não é dessa forma. Às vezes nós somos culpados, sim, nós que já estamos como a segunda pessoa, já andando, né, com Jesus há um bom tempo, né? E quando essa pessoa aceita e confessa Jesus, nós sabemos que ela não vai trazer senão os seus problemas para nos colocar diante do altar ali e a gente ajudá-la a encarar uma realidade, só que agora diferente, não uma realidade no mundo sozinha, mas uma realidade com Cristo, né? Em Cristo por causa da palavra, e agora buscando a santidade, que é uma coisa que ela não está acostumada e que ela vai ter que primeiro combater, né, o seu próprio eu. Justamente por quê? Porque ela vai sair do lugar que ela estava, né, e vai para um lugar incerto. Porque andar com Jesus significa, Jesus não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, nesse texto aqui, ele quer dizer o seguinte: você vai viver novas situações, você vai agora se deparar com um lugar que você vai sair do seu chão, né, e vai se encontrar em lugares diferentes, vai se encontrar em situações diferentes, e você vai ter que aprender a lidar com elas. Porque agora
você entrou para o cristianismo, quer dizer, você confessando o meu nome, você aceita andar comigo e você aceita aquilo que está por vir, né? Ou seja, nós entramos para o cristianismo e achamos que vai ficar tudo 100 maravilhosamente, 1000%, 2000, 10.000%, e não é assim. A intensidade das lutas se triplicam, né? Elas aumentam assim com uma intensidade violenta, e parece que as coisas que estavam ruins no mundo se transformaram piores agora andando com Cristo. E por que isso? Porque nós não aprendemos ainda a lidar, né, com aquilo que é real. Ainda nós não aprendemos. Infelizmente, nós, pessoas, temos a condição, nós temos sempre a condição de querer fantasiar tudo naquilo que a gente vive. A gente busca, inclusive, se moldar os seus próprios erros e buscar, a gente acaba buscando desculpa para os seus próprios, para o seu modo de viver, né? Então, peraí, Jesus, eu vou andar com o Senhor, quer dizer, o lobo está melhor porque ele tem um lugar para ficar, eu não vou ter um lugar para ficar. A andorinha tem um lugar melhor do que eu, e eles são bichos, mas eu sou homem. O Senhor fala para mim que eu vou ficar numa situação diferente da deles, quer dizer, eu não vou ter segurança nenhuma. Jesus não estava dizendo isso. Jesus estava dizendo, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Então significa, no mundo material eu não tenho ligação, porque quando você começar a andar comigo, as coisas que você vai ter, que você nunca teve, são as espirituais, e isso é uma nova situação para você. Você deixa de agir com as coisas normais, com as coisas que você está acostumado, para lidar com coisas espirituais que são muito maiores e requerem muito mais força e requerem muito mais atenção, porque as coisas espirituais são novidade para você. Então Jesus estava falando, olha, você vai andar comigo, mas não espere nada daquilo que você está acostumado, porque coisas novas vão acontecer. Inclusive, Jesus iria tirar a pessoa do seu próprio trono. Ele teria que ser destronizado para que Cristo fosse entronizado. Para você seguir alguém, você tem que confiar naquele alguém que você está seguindo. Para você ter um relacionamento com alguém, você tem que confiar naquela pessoa. E não importa para onde ela vá, não importa o que ela faça, você tem que confiar, sabendo que você está com ela e por tudo que vai acontecer, você estará com ela, não importa o que aconteça. Então Jesus é assim. Jesus falou para aquele discípulo, olha, eu vou para lugares, coisas novas vão acontecer, situações difíceis, muitas coisas. E é a mesma coisa que quando a gente entra na igreja hoje. Nós vamos lá, naquele culto angelical, naquela coisa tão celestial que acontece naquele domingo, a gente escuta a voz de Jesus e fala, vem e me segue. E quando nós passamos a seguir, logo em seguida vem as lutas, logo em seguida vem todas aquelas coisas, a gente passa a ver que aquele povo que está do lado não é tão santo como estava aqui Jesus, que ele se afastou do povo ali, pediu que fosse do outro lado, né? E Jesus se afastou daquele povo, porque Jesus tem momentos para entrar na presença do povo através da palavra e momentos de sair. Porque é o seguinte, Jesus não pode ficar o tempo todo do seu lado. Jesus tem que colocar a palavra para você pensar, e ele tem que se retirar e deixar você pensar, deixar você agir, deixar você buscar, deixar você se preocupar com aquilo que você está ouvindo e aquilo que ele está querendo dizer para você. Então a palavra ela vem e ela nos confronta, mas ela confronta o nosso interior, ela confronta o nosso eu. A palavra não vem para confrontar o vizinho na igreja. A palavra não vem para confrontar os que estão ao derredor. A palavra vem para confrontar o nosso homem interior. E quando a palavra entra, a briga com o nosso homem interior. Porque nós estamos cheios de problemas, acostumados viver em lugares, né? Esse viver em lugares
significa pensamentos, né, neste mundo, e Jesus nos propõe a tirar os pensamentos desse mundo e passar a pensar nas coisas eternas. E esse é o grande conflito hoje de uma pessoa dentro da igreja. Esse é o grande conflito. O conflito não é da igreja em si, das pessoas que estão ali aglomeradas. O conflito é interior de cada um. O conflito é pessoal. O conflito é de persona, né? De personalidade. O conflito é de caráter. O conflito é de situações que a pessoa tem que aprender a viver novamente, né, de um modo diferente. E esse confronto é através da palavra de Deus, e é o que acontece hoje na igreja, em todas as igrejas, na igreja local. A maior bagunça, né, o maior desentendimento, a maior desunião que está acontecendo é porque não existe unanimidade de pensamento na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é única para todos. Então nós temos que entender que a vontade de Deus para você, para mim, para qualquer outro é única, porém ela é colocada de maneira diferente em cada um, porque nós é que somos receptores diferentes, nós somos pessoas diferentes. Então, da maneira como eu recebo a palavra, não é como da maneira como a minha esposa recebe, como o meu filho recebe, não é da maneira como o pastor recebe, não é da maneira como o nosso irmãozinho lá recebe, a irmãzinha recebe. Cada um vai receber essa palavra e, segundo a sua medida, vai interpretá-la e vai tentar movimentá-la dentro dele. Então, uns vão ter uma capacidade maior, outros vão ter uma capacidade menor. Agora, a maior confusão é quando nós não escutamos o que Jesus está falando. Ele falou, ó, a raposa tem covil, as andorinhas têm ninho. Bom, mas peraí, eu não estou falando isso, eu estou falando que eu quero te seguir. A raposa tem covil e as andorinhas têm ninho. Ô Jesus, não estou te entendendo. Me explica o que o senhor quer dizer. Eu não tenho ligação com esse mundo material. Não espera coisas materiais, né? Não espera. O material é possível a você pode conquistar. Agora, eu sou e eu vim para as coisas eternas e espirituais. Eu vim trazer você de uma situação, tirar você de uma situação e passar para outra. Não espera ter onde reclinar a cabeça, não espera conforto, não espera que nós vamos formar um grupo cheio de amizades, né? Tanto é que isso a gente percebe hoje dentro das igrejas. Não existe isso. Porque o objetivo da palavra de Deus é fazer com que essas pessoas se convertam e tomem uma situação diferente na vida, para que possam pensar no Evangelho como pessoas espirituais. E o que a gente faz? A gente confunde e quer e espera de Deus só para as coisas naturais, as coisas deste mundo. Por isso que a gente está olhando para os covis e para os ninhos. É por isso que a gente está percebendo as coisas ainda palpáveis e a gente está se esquecendo das coisas espirituais. Então, essa primeira situação, quando a pessoa entra na igreja, ela acha que Deus vai resolver a vida dela. Não, Deus não vai resolver a vida dela. Deus vai começar a ensinar novas situações para que ela possa resolver a vida dela e ainda formar uma base sólida para as coisas espirituais. Então, quando Deus fala, não fica olhando para as coisas desse mundo se aproximando de mim, porque eu não sou aquele que vai dar resposta para as coisas materiais. Eu sou aquele que vai dar resposta para as coisas espirituais. Então, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E esse reclinar a cabeça significa que muitas vezes Jesus não encontra lugar para poder reclinar a sua cabeça, né? Porque disse Deus que no sétimo dia ele descansou de toda a obra que fez, né? Jesus um dia vai descansar de toda a obra que ele fez, desde a cruz do Calvário até o momento do arrebatamento. Vai chegar um dia que ele vai descansar.
Não é verdade? Agora, Jesus também quer reclinar a sua cabeça, ele quer encontrar verdadeiros adoradores, ele quer reclinar a cabeça aqui no seu peito e falar assim, poxa, esse aqui me adora em espírito e em verdade. Jesus também, ele procura tais adoradores que o adorem dessa maneira, não é verdade? Agora, a segunda situação é o camarada que está na igreja. O camarada que está na igreja, ele é um camarada que já passou por diversas situações, já passou por toda essa situação, né? E aí a gente vai entender por que Jesus responde daquele jeito, deixa os mortos enterrarem seus mortos. Porque essa segunda pessoa, dependendo do que ela fala, dependendo como ela age na igreja, você vai saber se ela está viva ou se está morta. Tem pessoas que estão na igreja hoje, levantam a mão, cantam louvores, pessoas que não faltam um culto, mas estão mortas. E elas estão sepultando toda vez o seu velho homem, estão sepultando seu pai, o seu velho homem, né? Estão sepultando o seu coração, estão sepultando as suas ideias, estão sepultando, né, a sua condição de entendimento do Evangelho, estão sepultando. Quer dizer, essas pessoas, na verdade, apesar de estarem com a Bíblia na mão, não conseguem ter um sopro de vida, não conseguem achar no Evangelho vida para si própria. Oh, Jesus, deixa eu parar um pouquinho de te seguir, porque eu tenho que fazer uma coisa. Quer dizer, a pessoa ainda está com o coração nas coisas deste mundo. A pessoa está aprisionada ainda nos costumes deste mundo. A pessoa está aprisionada ainda nas coisas naturais. Essa pessoa, ela não está liberta, ela não está livre para as coisas espirituais. Toda hora, tem hora que ela está... parece espiritual, parece que ela está firme no Evangelho, mas de repente ela dá uma quebradinha e fala, não, peraí, Jesus, eu tenho que resolver isso aqui. São aquelas pessoas, por exemplo, que às vezes, né, eu não falo, e às vezes a gente conversa muito entre pastores, as pessoas estão confundindo o que é compromisso com Deus e o que é compromisso com a igreja. O compromisso com a igreja é aquele compromisso que você pode dispor, é aquele compromisso, né, que você chega lá e você fala assim, olha, pastor, posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo outro, né? Eu tenho tempo para isso, eu tenho tempo para aquilo, eu tenho tempo para aquilo outro. Agora, o compromisso com Deus não pode ter falha. Às vezes você pode chegar e telefonar para o seu pastor e falar, pastor, olha, eu quero pegar uns 6, 7 dias aí de férias, vou sair, eu vou passear. Isso é louvável, isso aí o homem tem que descansar. Agora, se ele se comprometeu com a igreja, se ele tem um compromisso com a sua igreja local, ele tem que, no mínimo, administrar o seu tempo pela palavra que ele deu daquele compromisso. Então, olha, Jesus, eu não estou falando que eu não vou te seguir, mas eu estou falando que eu preciso dar uma quebradinha, que eu preciso fazer um negócio aqui, né? Então, tem hora que e o compromisso com Deus e o compromisso com a igreja local é diferente. Você não pode chegar, por exemplo, para Jesus Cristo e falar assim, olha, Jesus, eu quero dar um tempinho aqui, porque eu vou pecar um pouquinho ali, entendeu? Eu preciso atender minha carne aqui, eu vou pecar um pouquinho. Você não pode quebrar esse tipo de compromisso. O compromisso com Deus é santo, o compromisso com Deus é único. Então, quando você se compromete, e a palavra de Deus diz que Deus, ele não se agrada de voto de tolo, que aquele que vota e não cumpre. Se você deu a palavra de ser fiel a Deus, você tem que ser fiel a Deus até o final. Não importa, com todo o prejuízo que você tenha. Você deu essa palavra, você não pode quebrar esse compromisso, você não pode quebrar essa aliança. Agora, com a igreja local, né, se você deu a sua palavra, faça. Se você não deu a sua palavra, então não se comprometa. Não se comprometa, porque se você se comprometer, você é obrigado a cumprir. Você não é obrigado a falar, mas uma vez que falou, é obrigado a cumprir o que falou. Porque é a mesma coisa, e também Deus examina isso. Se você não tem palavra com as coisas pequenas, que é um compromisso com a igreja local, como é que você vai ter palavra com Deus?
Como é que você vai manter uma aliança com Deus se você não consegue manter um pequeno compromisso? Por isso que Jesus falou, são mortos enterrando mortos. Né? São pessoas que estão normalmente mortas no seu caminhar, no seu falar, no seu pensar. Você entendeu? São pessoas que não têm. O meu celular que está tocando aqui e está interferindo no áudio aqui. Então são pessoas que elas não conseguem manter a palavra. Elas não conseguem manter a palavra. A palavra é assim, se eu falei, eu tenho que sustentar o que eu falei. Então, Jesus, eu falei que eu vou te seguir, não vou quebrar por nada. Eu vou te seguir. Eu não sei se você está me entendendo, meu querido, mas aliança é isso. Você não pode casar e chegar para sua esposa e falar assim, olha, agora eu vou dar uma quebradinha nessa nossa aliança, porque eu vou ali adulterar um pouquinho. Você não pode fazer isso. É a mesma coisa que você fazer isso com Cristo. Falar, ó, Cristo, nós tivemos uma aliança, nós fizemos uma aliança de sangue. Eu sento à mesa da ceia e eu anuncio a sua morte, a sua ressurreição. Eu tenho um compromisso contigo. Ah, mas olha, Deus, é o seguinte, eu sento na mesa, eu tenho um compromisso, mas eu vou dar uma quebradinha nisso aqui, eu vou ali fazer, eu não cometer uns pecadinhos ali, não existe isso, não existe isso. A Bíblia diz, aquele que se limpa, limpe-se ainda, aquele que se suja, suje-se ainda. Ou, a Bíblia diz, sim, sim ou não, não, ou você é cristão ou você não é cristão, ou você tem compromisso ou você não tem compromisso. É por isso que a gente vê hoje que as pessoas, elas estão caminhando para o quê? Para satisfazer o seu próprio ventre, ou seja, elas têm compromisso com aquilo que elas querem. Não é verdade? E mesmo com aquilo que elas querem, elas quebram. Existem pessoas que falam, olha, eu vou fazer isso. Lá na frente, pô, você não conseguiu fazer isso? Ah, não, eu desisti, sabe por quê? Quebrou o compromisso que ela proferiu, aquilo que ela falou que ia fazer. Ela afirmou, ela falou, ó, eu vou fazer isso, eu vou conseguir aquilo. Aí, mas você não conseguiu? Ah, não, sabe o que é? Eu perdi a vontade, não sei o que. Ela quebrou o seu próprio compromisso. Então por que começou? Então porque desejou. É a mesma coisa que chegar para dizer, ó, Jesus, eu vou te seguir, mas é o seguinte, eu vou dar uma quebradinha, eu tenho que resolver um problema meu lá. É interessante como as pessoas não pensam nisso, como nós não pensamos. Eu me incluo nisso também. Quantas vezes eu falei com Cristo e quantas vezes eu sei que eu vou falhar ainda, mas uma coisa eu sei, que eu prossigo rumo ao autor e consumador da minha fé. Eu pelo menos, eu tento viver o Evangelho. Eu sei que eu não consigo, eu não sou perfeito. Perfeito, graças a Deus, é só Jesus. Mas é só Deus, né? E é só Jesus, é só o Espírito Santo. Mas eu preciso ser achado servindo dessa maneira. Eu preciso estar buscando manter o meu compromisso e a minha palavra. É interessante, queridos, que antigamente nenhum documento era maior do que a palavra do camarada. O camarada que assinava lá, a sua palavra era muito maior do que a sua assinatura, do que o documento que se